Olá, eu me chamo Gustavo e este é o canal Evangelizando através dos Estudos, que tem como propósito ajudar você que está tentando passar numa prova, está estudando no seu ensino médio, ensino fundamental, ou está querendo fazer provas de concurso. Aqui a gente vai resolver uma questão da prova da ETEC, realizada no dia 19 de junho de 2016. A questão número 9 dessa prova. Essa questão vai envolver potências de base 10 e regra de 3, simples. Então a questão diz assim: em 1977, a NASA enviou para o espaço a sonda Voyager 1, que após realizar sua missão primária de passar próximo a alguns planetas do Sistema Solar, segue até hoje espaço afora. Atualmente a sonda já se encontra bastante distante da Terra, a cerca de 20 bilhões de quilômetros de distância. Mesmo a essa distância, a Voyager 1 se comunica com a Terra utilizando ondas eletromagnéticas, que constituem a forma mais rápida de transporte de energia. Considerando que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no vácuo, em termos de sua ordem de grandeza, é de 1 bilhão de quilômetros por hora, então um sinal transmitido pela Voyager 1 será recebido aqui na Terra aproximadamente após... Aí tem as opções aqui, né? Parece complexa a questão, mas não é. A gente tem que, primeiramente, colocar os valores que nos foram apresentados aqui no enunciado. Então vamos colocar 20 bilhões, 20 mil, 20 milhões, 20 bilhões de quilômetros. E a comunicação entre a Terra e a sonda Voyager está na ordem de grandeza de 1 bilhão, mil, milhão, bilhão de quilômetros por hora. Essa é a velocidade de comunicação. Agora a gente vai transformar esse número em um número de potências de base 10. Vamos pegar aqui o 20 o que? Bilhão. Então, 20 vezes 10 elevado a uma potência que corresponde a esses zeros, os quais a gente vai querer resumir. Então são 3 conjuntos de 3 zeros, são 9 zeros. 20 vezes 10 elevado a 9 quilômetros. Então isso aqui corresponde exatamente a isso aqui. Aqui também é fácil, é 1 vezes 10 elevado a 9 quilômetros por hora, ou simplesmente 10 elevado a 9 quilômetros por hora. Beleza, a gente já transformou em potências de base 10. Agora a gente vai fazer uma regra de 3 simples, direta. Por que direta? Porque tem a inversa. Eu vou dar o exemplo de uma regra de 3 inversa. Primeiramente, para quê? Para aproveitar a explicação dessa questão e já dar uma pincelada do que uma regra de 3, quais é os... assim, a regra de 3 simples, quais são os tipos que pode aparecer na sua prova. Então, uma regra de 3 inversa seria assim: um carro ele faz um trajeto na velocidade de 50 km por hora, ele faz esse trajeto entre uma cidade e outra em 2 horas. Se você aumentar a velocidade quilômetros por hora, você vai fazer em quanto tempo? Como é que você vai saber se é direta ou se é inversa? Você sabe que é inversa, que eu falei para você. Mas na prova, como é que você vai saber? Você vai usar o bom senso. Se eu aumentar a velocidade, no mesmo percurso, eu aumentei a velocidade, eu vou fazer em menos tempo. Olha lá. Maior velocidade, sobe a velocidade, diminui o tempo. Então é uma regra de 3 inversa. É inverso, inversamente proporcional. Quanto mais velocidade, menos tempo eu faço o trajeto.
Nesse caso aqui, eu multiplicaria em paralelo. 50 vezes 2, 100 vezes x. Olha lá. 50 vezes 2, 100 vezes x. 50 vezes 2 é 100. 100 está multiplicando, passa dividindo, que é a operação inversa da multiplicação e divisão. Então, eu vou ter que x é igual a 1 hora. Você nota que a resposta é coerente. Quanto mais velocidade, menos tempo. No caso aqui é metade do tempo. Porque eu dobrei a velocidade e divido o tempo pela metade. No nosso caso aqui, é uma regra de 3 direta. Por quê? Vou colocar aqui os dados. São 20 bilhões de quilômetros de distância. Eu vou percorrer em um total de x horas, que eu não sei. E a velocidade eu sei que é 10 elevado a 9 quilômetros, 10 bilhões de quilômetros por hora. Então a cada hora eu ando 10 bilhões de quilômetros pela velocidade das ondas eletromagnéticas, conforme o exercício nos falou aqui. Você percebe que eu colocando em potência de base 10 fica muito mais fácil fazer a conta do que eu escrever 1 e vezes 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e fica muito complicado. Quando você coloca em base 10, fica fácil de manipular os números. Aí você faz a regrinha do bom senso. São 10 bilhões de quilômetros em 1 hora. Se você vai aumentar a quantidade, a distância, você vai aumentar o tempo. Porque quanto mais distante, mais tempo vai levar para que seja realizada a comunicação por ondas eletromagnéticas. Também um detalhe importante, aqui se trata de distância e tempo. Aqui nesse exemplo que eu dei, é velocidade e tempo. Então geralmente quando é velocidade e tempo, você pode cair, não digo que vai ser sempre, mas você pode cair numa regra de 3 inversamente proporcional. Aqui no caso de distância e tempo, pelo bom senso você sabe, se em 1 hora a comunicação é de 10 bilhões de quilômetros, em x horas, 20 bilhões de quilômetros vai ser mais do que 1, porque a distância é maior. Então quando você aumenta a distância, você vai aumentar o tempo da transmissão dessa informação por ondas eletromagnéticas. Como é diferente daqui, ó, que é inverso. Aqui, ó, aumenta. Eu vou aumentar a distância, eu vou aumentar o tempo de comunicação, que a comunicação é 10 km por hora. Então 10 bilhões de quilômetros por hora. 20 bilhões de quilômetros vai demorar mais tempo. Aí, nesse caso, diretamente proporcional, eu multiplico em cruz e não em paralelo. Então vamos lá. 20 vezes 10 elevado a 9 vezes 1. 20 vezes 10 elevado a 9 vezes 1. Eu não preciso colocar aqui na equação a grandeza. Por quê? Porque aqui está quilômetro embaixo de quilômetro, em cima de quilômetro, e aqui é hora em cima de hora. Então, como é a mesma grandeza aqui e aqui, eu não preciso colocar. Se fosse aqui hora e aqui minuto, aí não posso. Eu teria que transformar em minuto, tudo em hora, para depois colocar aqui na conta. Então vamos lá, eu já fiz essa parte aqui. Agora eu vou fazer 10 elevado a 9 vezes x. 10 elevado a 9 vezes x. Beleza. Agora eu posso passar esse 10 elevado a 9 que está multiplicando, dividindo, que é a operação inversa, de multiplicação para divisão. Se aqui tivesse um mais 1, eu não poderia fazer isso. Por quê? Porque nesse caso eu teria que tirar o MMC para depois passar para cá. Então é interessante isso. Sempre que tiver um número multiplicando o outro mais outro número, primeiro eu resolvo aqui, ou por MMC ou por outra forma,
Depois eu, transformando isso aqui numa fração inteira, aí eu pego o denominador, que é o número que fica embaixo, chama denominador, e inverto aquele dividindo, ele passa a ser um número multiplicador. Então aqui o 10 elevado a 9 passa para cá dividindo. 20 vezes 10 elevado a 9 vezes 1, 10 elevado a 9 igual a x. Bom, aqui eu tenho dois termos idênticos, que é o 10 elevado a 9. Então, eu posso cortar em cima e embaixo, por quê? Porque não tem um mais aqui, não tem um 3 mais esse número. É um número compacto, podemos dizer aqui. Então eu pego essa parte, essa ordem de grandeza, a gente até chama assim, né? 10 elevado a 9. Que ordem de grandeza? É a dimensão desse número, é 20 elevado a 10 bilhões, por isso que é a ordem de grandeza. Corta em cima e embaixo. Sobrou o que? 20 vezes 1. Então x é igual a 20, que corresponde à alternativa B. Aqui. Se você quiser, tiver curiosidade, você pode entrar aqui na descrição do vídeo. Tem essa prova que eu retirei do site da ETEC e também o gabarito. Tá ok? Mais dúvidas ou pedido de resolução de outras questões, também aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um endereço onde você pode fazer a sua solicitação, ou por WhatsApp ou pelo Facebook. Tá ok? Muito obrigado.